Estamos de volta e agora com um assunto que vai te surpreender. Porque vamos falar de um livro que fala muito sobre a sua vida e pra sua vida. Eu tô falando da Bíblia. Agora uma pergunta, você leria a Bíblia se ela fosse clara, direta e atual? Ai, que pergunta boa, viu? Porque a história da Bíblia, ela é cheia de curiosidades. Inclusive, sabia que existe um museu da Bíblia que fica aqui em São Paulo, Barueri. E o nosso Fabrício Bataglin foi lá. Então vamos ver essas curiosidades. Rodolfo. A Bíblia, escrita, como você conhece, começou a ser produzida, não se sabe exatamente quando, mas os estudiosos atribuem a pelo menos 3.000 anos atrás. E, obviamente, nessa época, não tinha nada a ver com o formato que você conhece hoje. Era assim, olha, no papiro. Ele é feito de plantas aquáticas que cresciam às margens do rio Nilo. Interessante, né? Agora, a Bíblia, de fato, escrita é aqui, mas ela começa a ser produzida aqui, ó, na conversa, né? Antes disso. Isso mesmo, Fabrício. A Bíblia ela era contada, cantada, declamada, falada, transmitida de pai para filho, de geração em geração. E depois de um tempo de oralidade, a Bíblia passa a ser registrada, porque aquilo era tão importante que as pessoas precisavam registrar, para que outras gerações também pudessem ter acesso à palavra de Deus. No início, a escrituração, como é chamada a escrita bíblica, teve dois tipos de materiais importantes. Papiro, essa folha que era baseada em plantas do rio Nilo, e no pergaminho, que são peles de animais, uma tecnologia posterior também muito utilizada. Esses dois formatos receberam o texto sagrado, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então imagine, para você escrever um texto, um livro, se usava a pele do animal, depois virava um rolo e era armazenado ou na sinagoga ou depois na igreja cristã. Agora uma pergunta que é curiosidade de muita gente. Quem escreveu a Bíblia? Nós costumamos dizer que a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana. Quem escreve a Bíblia são pessoas, gente como a gente, com seus limites, dentro dos seus contextos históricos, culturais, sociais. O período de escrita bíblica contempla cerca de 1.600 anos. 3 continentes. A Bíblia foi escrita na África, na Ásia e na Europa. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas distintas. Mas quem eram essas pessoas da sociedade? Pessoas comuns. Deus levantava às vezes um profeta, você tinha um rei como Davi, um boieiro, alguém lá do interior como Amós, você tinha gente da classe sacerdotal, alguns reis como Davi, separou cronistas. Pessoas que eram especializadas em registrar o texto, registrar a história, e muitas histórias nós temos com base nesses escritos. No final do Antigo Testamento, a escrituração bíblica contava com os escribas. Escribas eram pessoas dedicadas à fé, que tinham um compromisso de ler, de interpretar e de copiar o texto, de registrar o texto sagrado. Já pulando para o Novo Testamento, nós temos a participação muito importante do que nós chamamos de copistas. Então eram pessoas profissionais que copiavam o texto sagrado. E levava muito tempo, né? Ah, sim, uma cópia poderia levar muito tempo, deveria ser um projeto. Talvez uma pessoa, um copista, poderia produzir 5, 6 Bíblias completas por toda uma vida. E com o passar do tempo, claro, a produção foi mudando e hoje nós temos a média de uma Bíblia produzida a cada 3 segundos. Uma Bíblia produzida a cada 3 segundos. Agora, pensar que antigamente era muito difícil você ter uma Bíblia, só os reis ou pessoas mais abastadas podiam comprar ou pagar para fazerem uma cópia. Por isso, em muitas igrejas, elas ficavam, sabe o que, gente? Acorrentadas. Ai, como essa, né? Exatamente, tinha um púlpito, elas ficavam ali acorrentadas. E lá no museu tem uma bem pequenininha, de olhar com a lupa, que ela fica acorrentada, contando parte dessa história. É impressionante. E o museu tem também traduções da Bíblia em mais de 1000 línguas. É realmente muita coisa. Muita coisa. E esse museu, gente, fica lá na Vila Porto, em Barueri, na região metropolitana daqui de São Paulo, aberto de terça a domingo. E a entrada é gratuita, não paga nada, só é aproveitar.